Olá, meus queridos! Oi, pessoal! Estamos aqui com convidados. A Clarissa, que vocês já conhecem. Olá! E hoje a gente trouxe também a Marília e o Washington para contarem a experiência deles de ter chegado aqui no Canadá sem nenhum inglês. Inglês zero. Ou seja, o tema é cheguei sem saber nada de inglês. E agora? Oh my God! Agora já tem, né? Agora já tem, né? Oh my Vamos God. ver. Já sei falar Pelo oh my menos God. oh my God eu sabe. Vamos lá então, vamos pro programa. Bom, mas antes de começar, conta uma coisa. Vocês não sabiam nada de inglês mesmo? Nada, assim, dos filmes, né? A gente assistia, eu gostava de assistir filme com legenda em português, há muitos anos, então a gente achava que tinha um inglês básico lá. Tipo assim, meu inglês é básico. Lá, Você acha, né? Lá. Você achava que era Nível Brasil. Básico nível Brasil. E aí, quando a gente chegou, acho que no avião, né? A gente percebeu que era muito zero. Tipo assim, era menos 20. Assim. Porque a gente... Tipo, quando você passa no aeroporto internacional, você passa por uma parte que a galera só tá falando inglês, né? E aí você percebe que você não tá entendendo nada. E se essas pessoas falarem comigo, eu não tenho condição nenhuma de responder. Então eu não tenho nenhum básico. É assustador, é assustador. É muito assustador. O Washington começou... Pode contar? Pode falar. Vamos começar entregando. Agora que eu gosto. Essa é uma história que eu contei só para os nossos amigos íntimos. Né? Agora Porque... você Agora eu vou milhares de pessoas. Agora eu vou contar para um pouco mais. Por isso que eu falei, pode contar, só que agora se ele disser não, vai gerar uma curiosidade geral. Porque ele vai ser obrigado a dizer sim. Não é nada demais, não é nada demais. Na verdade, quando a gente chegou no aeroporto de São Paulo, o Washington começou a mudar. Ele estava muito empolgado para vir, não sei o quê. No aeroporto de São Paulo, ele começou a se sentir um pouco triste. Eu achei que era por causa da família e tal. Ele um pouco abatido. A gente esperou um tempo, né, para troca de avião. Só que quando passou para essa parte que o pessoal estava falando em inglês, aí ele ficou muito abatido. Eu fui no banheiro e voltei. Ele estava tão abatido. Eu pensei, alguém te bateu? Não, O que aconteceu com você? O que fizeram com você? Ele tava... Tem umas fotos, assim, da gente no aeroporto. Ele não tá nem um pouco feliz. Sério? Não, eu não sei como você não se sentiu assim, porque é uma situação, assustador demais. Você entrar num avião, você entra no avião e você tá cercado de pessoas que você realmente não tá entendendo nada do que aquelas pessoas estão falando. E você tá indo para um lugar que todo mundo fala daquele jeito e todo mundo se comunica. Só que aqui no avião eu já tô me sentindo assim, imagina quando chegar lá. Só que tem um detalhe. O inglês dele sempre foi muito melhor do que o meu. Nossa senhora. E aí a gente... Detalhe. Meu Deus Você do tava céu. bem, E eu tava claro, né? bem, tipo, eu tava empolgada porque, enfim, né, depois de 4 anos planejando, muita luta, muita conversa, muitas perguntas pra Clarissa. Enfim, eu tava realizando um sonho. Então eu tava pensando só nisso. E eu estou mal, eu tô enjoada, eu vou vomitar. Meu Deus. Aí chegando no avião, tem um formulário que a gente preenche lá no avião, né? Eu já tinha treinado com a Greta, então eu já sabia o que fazer no relatório. Mas eu tinha treinado com ele. Por quê? Porque o inglês dele era melhor do que o meu. Então, Você ele você saberia. achava, pelo menos. Supostamente. Eu acho que ele acho que fingia, né? Eu falo inglês fluente. Pra você, pra te E impressionar. aí, Do Brasil na é hora- fácil, cara. então. Gente, na hora do tal do formulário, a pessoa falou comigo em inglês, me mostrando o formulário, eu olhando pra pessoa, o Washington. Passando Eu tô mal. enjoada. Passando mal, Meu Deus do céu. um pouco fingindo que tava dormindo para poder Olha, não que participar legal. daquela situação. Aí eu tenho que preencher aqui, me ajuda. Ele, preencha aí. Qualquer coisa você me chama. Nossa! E aí, pegou no sono, na hora de preencher. Pegou nossa, no sono, assim, que how convenient, né? How convenient. Super nervoso. Ai, E aí, Deus. pronto, eu preenchi de uma maneira lá, tentando lembrar as palavras de Greta, e aí preenchi. Mas vocês não sabiam nem ler, assim, nem... Não, Não, tipo assim, não. a gente lia, você sabe o que é what. Mas tem uma palavra ali que No você, meio. se você disser sim, eu não sei o que eu tô dizendo. Era importante a gente saber o que a gente tava lendo, porque eles estavam perguntando, por exemplo, o que é que tem na sua bagagem? Sei lá, tem comida, tem queijo,
líquidos. Bomba. Se você... Bombas. É. Se você falar assim, eu não tinha certeza o que é que exatamente ele estava perguntando, eu olhava pro lado, gosto. Você fica inseguro. Olha que picareta, né? Picareta. Olha só, queridos. Pálido, ele tava realmente, eu senti falta, sei lá, de um draminha, alguma coisa assim, sabe? Que ele tava malzão. E aí, quando a gente chegou em Toronto, né? É. Toda a viagem até Toronto, ele ficou assim, Ah, mas passando mal mesmo. passando mal, Não, se mas você sentindo... passa mesmo fisicamente. A gente tá nervoso. zoando, falando que é Não, picareta, mas é mas muito você passa difícil. mesmo a sensação que tenso, dá. né? Vocês já vieram de vez, né? A gente já veio pra É, ficar pra os ficar 2 2 anos, anos e fazer meio. o college, fazer o curso de inglês, e depois um college, e depois tentar aplicar para a imigração. Né? Mas assim, o que estava pesando também é porque todo o nosso dinheiro, tudo que a gente conseguiu juntar lá, durante 4 anos, 5 anos, eu não estava indo mal no Brasil, eu estava com emprego lá, estava seguindo na área que eu gosto de fazer e tudo. E aí a gente deixou isso para vir para realmente uma situação incerta, né? E nessa hora... É acho que uma veio aposta, tudo. né? É Não uma deixa de ser uma aposta, aposta. exatamente. Ele ficou nervoso. Na verdade, esse nervoso foi que fez com que ele ficasse enjoado, ficou... Isso. Não, lógico, Ai, mexe né, com, você sentiu, mexe com né? o seu físico, né? Não, a gente tá brincando aqui, mas é sério. Dá É, essa sabe, a sensação. gente Você passou fica por isso. apreensivo, é Tipo, normal. acho que são quantas horas? 10 horas, né? De São Paulo até Toronto. E aí, em Toronto, ele melhorou um pouquinho. A Mas- gente foi pegar mala, quase não passa. Entrei no banheiro feminino. Entrou no banheiro feminino em Toronto, por engano. Você chegou em Aí Olha, para isso nem também, inglês. isso Aí eu também. desenhei. Você fez isso? Nem o Deus, desenho ele entendeu. Aqui, né? Nem Acho o que uma desenho a mulher gente que fez. falou que era masculino. não É, foi? a mulher fez Uma assim. mulher entrou e falou, meu senhor. Em inglês. Eu saí de lá, sorry. A única Ó, palavra. sorry sabia falar. Sabia Sabia falar. Esse é o básico. Isso é o básico. Pra vir pro Canadá, o básico é falar sorry, Sorry. thank Fala, you. sorry. E aí, pronto. Chegando aqui, sobrevoando Vancouver, eu não sei o que aconteceu com ele. Ele passou debaixo do arco-íris, porque ele mudou. Não. Que montanhas lindas! Olha, Igual- olha. Foi isso, mudou completamente. Aí eu já Não, gente. consegui falar com a Clarissa, que estava falando em português esperando pela gente. Então, mudou completamente essa criatura. Começou, quando passou, e aí a gente entrou no carro, a Clarissa foi levar a gente pra homestay. E ele, tudo é lindo, né? Tudo é lindo! Eu morro Não, é de porque cansada. realmente, quando você chega aqui, que você dá de cara com aquela cordilheira de montanhas que você só vê realmente nos filmes, né? Você só vê em Game of Thrones. Aquela paisagem maravilhosa, você realmente foi algo que mexeu comigo e me fez imediatamente mudar, não foi? Eu Mudou, mudei acabou, completamente. acabou. E pronto, agora Não vamos quis encarar, dormir. a gente já tá aqui. Chegou em casa, eu queria dormir, eu tava Gente, morta. acho que foi o ar canadense. Foi o ar Ele canadense. saiu, O ar de eu fui Vancouver, dormir, né? O ar de Eu fui dormir, ele saiu pelas ruas tirando foto das casas. Saiu No pelas no ruas, mesmo dia, andando. Que Nossa, legal. Foi bem legal, foi bem legal. Ah, que bom. Foi só essa saída e ver, porque foi o impacto que você sente ver todo mundo falando um idioma que não é o seu. Não Só é o você seu, tá, aí você exatamente. se sente meio desprotegido. E também ser recepcionado por Clarissa no aeroporto. Clarissa levou a gente e orientou. Falou inglês lá com a paz do aeroporto. Exatamente e tal. Então você acaba se sentindo, né, bem recepcionado, um pouco mais de segurança, né? E tudo isso aí foi que começou a melhorar. Isso já faz quanto tempo? É quase um ano, né? Deixa eu situar um pouco sobre a situação deles aqui, né? Então vocês vieram sem inglês nenhum e a Isso. Marília veio para fazer um curso de inglês de 8 meses, Isso. né? Antes para aprender o inglês para poder entrar num college aqui. E agora ela já está num college, quer dizer, foi muito rápida, né? Olha aí a Agora eu já tô evolução. no college, já tem 2 meses que eu comecei a orar. É. A coisa tá fluindo. E quando você vem pra cá, tipo assim, você acha que vai ser muito, muito, muito difícil, mas é totalmente alcançável, eu acredito. Agora também, o resultado que você obteve, por exemplo, quando a gente veio, eu sabia muito mais inglês do que ela. Assim, não sabendo inglês, mas sabia muito mais do que ela. É, porque na verdade eu era muito zerada. Né? Hoje ela tá anos-luz na minha frente. Quer dizer, Olha quando ela só. terminou o curso de inglês, ela já estava muito à minha frente, já conversando tudo e porque, me corrigindo na verdade, em tudo que eu tentava falar. Aí tem outra situação, né? Porque eu vim para fazer o curso de inglês e o college. E ele veio como meu acompanhante, com o Open Visa, né? O com Work Work Permit. Permit para trabalhar. Então ele já começou a trabalhar.
Logo depois. Foi O impressionante, coisa assim, impressionante. E o impressionante foi muito rápido, né? Você chegou, como foi? Uma Conta aí semana. rapidinho. Foi. Porque a estratégia era o seguinte, a estratégia era ela fazer inglês e eu ficar uns 3 meses estudando inglês Era para o poder plano, conseguir procurar algum trabalho e eu estava disposto a trabalhar em qualquer coisa. A minha área é 3D, eu trabalho com computação gráfica, CG, e aqui é muito bom, mas realmente eu não esperava trabalhar na minha área assim rápido. E isso aconteceu com 2 semanas praticamente. Olha isso. É muito impressionante. Eu Imagina. acho que o teu caso é um dos mais impressionantes. Foi muito que eu já rápido. vi. Sem inglês, né? Sem inglês, sem Imagina, Ai, se- gente. imagina se tivesse inglês, Agora, então. imagina como foi essa entrevista de emprego. Ele ia mostrando os 3 dele. Coisa, boa pergunta. Como foi essa entrevista? Cara, Dimitri, eu fui pra entrevista e fui com a cara e a coragem e cheguei lá, fui entrevistado por 2 pessoas, que na verdade são 2 chefes, um de produção e o outro mais da área de composição, e os 2 me entrevistaram e assim, eu entendi 30% do que eles falavam, mas com uma linguagem Linguagem técnica, né? linguagem técnica, de programas e software é parecida, então dá para eles entenderem o que você sabe e mais ou menos, através do seu portfólio, eles sabem se você tem o perfil que eles estão procurando, exatamente. Por isso que é muito importante o portfólio. E eu fiz o portfólio do Brasil antes de vir para cá. Então eu já vim com esse portfólio pronto para chegar aqui e poder um portfólio que eu achei que ia ser adequado, que ia ser bem visto, então pronto. Basicamente foi isso, mas eu não entendi nada, eu saí de lá praticamente... Aí ele ficou, assim, eu acho que eles falaram alguma coisa. Eu acho que eles falaram Eu alguma acho que eles coisa me no sentido contrataram. disso, mas Não, mas foi isso. Depois teve a segunda entrevista e aí ele falou, eu acho que eles me contrataram. eu acho que eles me contrataram. Muito bom, muito bom. Porque eles disseram, volte segunda-feira e tem um teste lá que eles vão me dar pra fazer. Acho Eu que voltei e comecei a ficar lá e fui ficando. Acho que eles contrataram. até hoje Comecei a trabalhar. Eles se acostumaram com a minha imagem e me deixaram lá. Eu tô lá. Pagaram. Pagaram, fui pagando. Muito impressionante. Eu acho que eles me contrataram. Mas foi, eu lembro que você me falou exatamente Foi, isso. Eu foi. acho que eles me contrataram. Como a Marília veio com um programa de estudo em college, então isso deu a chance do Washington receber o Open Work Permit e aí a chance de trabalhar também, né? Isso. Aqui você percebe muitos sotaques diferentes, porque tem várias pessoas de várias nacionalidades vivendo aqui, e eu tenho um chefe que é canadense e o outro que é espanhol. Então o sotaque é bem diferente. E eu, particularmente, eu consigo entender muito mais o espanhol, porque o inglês dele é um pouquinho mais pausado. Não que ele fale em espanhol com você. Né? Ele não, tá falando ele fala, inglês. todo mundo só fala inglês. Mas os canadenses, quando eles estão conversando entre si, para mim o choque é muito grande, porque o inglês flui como água. É como se fosse... É muito rápido. É muito difícil de você captar as palavras, né? Então, Até para porque mim... eles cortam as palavras, Eles né? cortam, Eles exatamente. assim, Exatamente. Então, para mim, isso foi muito difícil. E eu, enfim, cometi vários erros também, e fui chamado a atenção e tudo isso, mas... Chamado a atenção pelo erro do trabalho ou erro do inglês? Pelo erro do trabalho, mas o Decorrente. Não inglês tô entendendo. influencia, exatamente, porque Às vezes o pessoal às peca. vezes você não erra, mas quando você peca pela deficiência do inglês no trabalho, isso acaba provocando que às vezes você não consegue se expressar ou explicar por que você fez uma coisa de determinada forma e não de outra, ou porque você usa tal técnica ou não, já que ele está tentando te passar outra forma de fazer. Então você acaba sendo como errando mais, ou então parecendo que erra mais. Parecendo que você errou, não necessariamente você errou. né? Exatamente, porque você não tem explicação para dar, seu cérebro pensa. Uma vez o meu chefe lá me falou, eu entendo você porque o seu cérebro pensa na velocidade normal e você não consegue se Não expressar. consegue se expressar. E essa é a questão do inglês, por isso que é muito importante ter o inglês. Você se sente meio impotente, né, naquela situação, Isso, porque você isso. sabe o que você quer falar, você tem a rapidez para raciocinar aquilo, mas você não consegue falar, né? Isso, Parece isso, que você é quase mudo, né? Assim, Exatamente, exatamente. Isso se traduz em problemas. Problemas que você vai ter se você não tiver o inglês ou se você procurar aprender o inglês depois, como foi estrategicamente a nossa opção, mas não teve jeito. Está sendo assim, né? Mas tá evoluindo, né? Isso mostra que não é cor de rosa,
mas que pode dar certo. Ó, o pica-pau! Cadê? Lá. Cadê? Eu não tô vendo. Voltou Ah, lá, tô ó. vendo ele ali, ó. Lá no segundo poste lá, Dimitri. Eu Tem também. mais São de um. dois. Na minha opinião, só o fato de você vir pra cá e estudar o inglês, porque o inglês que você vê aqui, eu acompanhei Marília estudando todos os dias, não é um inglês normal, não é um inglês comum que você imagina estudar em qualquer escola. É um inglês que, além de você estar imergido aqui no meio de pessoas que só falam inglês, é um inglês super intensivo. Então, são atividades em cima de atividades e lições em cima de lições. Eu fiquei na escola muito... Isso, ela em 4 exigente, meses, em 4 meses, ela não falava nada de inglês. Em 4 meses, ela estava falando com qualquer pessoa na rua, com um pouquinho de sotaque daqui, que me surpreendeu. Não foi? Teve um momento que que a gente foi procurar um apartamento para alugar, e ela começou a conversar assim com o dono, o e eu fiquei landlord, olhando. né? Ele perguntou Olha quando que a gente só. chegou aqui. Ele só fez 2 perguntas. Quando que a gente chegou aqui e onde é que a gente estava até aquele momento que a gente estava no homestay, né? Isso, E aí eu expliquei que nós chegamos aqui em agosto, tipo, acho que 2 meses depois, a gente tava procurando casa. foi. Chegamos aqui em agosto e nós E ela ficamos começou no a falar. homestay. Tua vida Depois, inteira, Isso, porque é, a Marília já não gosta muito de falar, então... Exatamente. Eu fiquei surpreso e eu fiquei muito feliz também, porque independente do que acontecer, só esse resultado de já ter adquirido esse inglês, porque o inglês enriquece muito a sua vida, não enriquece só pelo fato de você estar aqui no Canadá, ou conseguir ou não. É um universo de possibilidades que você adquire a partir do aprendizado do inglês, que você não tem como mensurar isso. Não se trata só de você entrar no college ou de você conseguir um trabalho. É tudo que envolve Você tem um segundo- conhecimentos, vídeos, filmes, séries, documentários e coisas que você tem acesso. Ela mesma presenciou durante o curso de inglês, quando ela precisava fazer essays, que são redações, né? E aí ela precisava pesquisar temas. Quando ela pesquisava isso em inglês, a quantidade de material que ela acha é muito maior do que quando você restringe ao português. Nesse tempo que vocês estão aqui, então o inglês evoluiu muito. Evoluiu. Eu não posso falar que sou fluente, eu posso. Mas, porque é claro que tem algumas dificuldades, né? Principalmente com os sotaques, por exemplo. Minha chefe é indiana, então na verdade eu tenho 5 chefes, então tem uma indiana e tem uma chinesa, e você sente a dificuldade de reconhecer. E aí que você sabe que você ainda precisa estudar mais, né? E quando você vê um canadense falando com outro canadense, que a coisa flui rápido, então você percebe que precisa estudar mais. Né? Porque quando o canadense fala com você, por exemplo, ele fala mais devagar. Ele né? fala mais devagar, tem mais paciência, né? Verdade. E entre eles, é igual a gente falando entre a gente em português, né? Aham. Pra quem tá aprendendo o português, Não ele vai vai entender achar a nada. mesma coisa. E uma outra vantagem, né, pra quem vem com o inglês zerado, é que vai aprender aqui já aprende certo, né? Isso é fundamental. É E verdade. já Tem aprende, vícios, né? não pega os vícios, porque eu aprendi tanta coisa errada no Brasil. Eu também. Né? Eu tento nem ensinar pra criançada, eu não falo nenhuma palavra em inglês pra criançada pra não ensinar errado. Eu deixo eles me ensinarem. Eu aprendo muito, principalmente esse negócio de phrasal verb, sabe? Essas coisas que a gente teima em usar errado, né? E eu Que é aprendo horrível. com ele. Porque eu sei que ele tá falando certo. Eu posso confessar uma coisa aqui. De vez em quando eu peço pro Eric revisar algum e-mail que eu escrevi. Eu peço. Eu tenho vergonha de falar isso, mas é verdade. O Eric tem 5 anos pra Faz fazer. faz sentido. Já aconteceu. 5 anos. É interessante. Você pensa em estudar também, Washington? Você quer? Na verdade, eu preciso estudar porque a gente começou um processo de aplicação agora para o visto permanente. Então, vamos fazer o processo através de mim, porque eu tenho trabalho e vou completar 1 ano de trabalho aqui. Então, isso parece que é uma característica muito boa para conseguir o visto permanente. Então, nesse caso, eu vou precisar ter fazer o teste do IELTS como principal. Então, eu preciso passar com uma boa nota. Então, no tempo que eu tenho, eu estou tentando manejar
para estudar inglês. Quando você falar, eu já estudei aqui, eu fiz muita entrevista de emprego depois que eu terminei o curso de inglês, né? Que você não pode trabalhar enquanto você está fazendo o curso de inglês. Então, eu terminei o curso de inglês, comecei no college. Primeiro, eu não estava com muita pressa de arrumar um trabalho. Então, eu comecei a fazer entrevista de emprego exploratório. Então, eu ia para entrevista, mas eu só podia começar a trabalhar quando eu começasse no Douglas College, né? E aí, Você ia sofrer se eles se chamassem e você não Imagina, né? poderia. Você tava torcendo pra não chamar. Não chamar. Mas aí você não vai pra entrevista com aquele peso, né? Você vai, eu ia super tranquila. Só pra brincar, né? Você Só tava brincar, indo. tô brincando de entrevista. Mas aí, por exemplo, às vezes eu ia com o meu currículo só do Brasil. Entendeu? E aí eu mostrava, e eu falava, e aí a primeira coisa que eles te perguntam, aí você fez o que aqui? Né? E aí, às vezes eu falava, eu fiz um curso de inglês. Nunca me chamaram. Olha. Entendeu? Mas a partir do momento que eu coloquei lá que eu já iria começar naquele college, eu tava lá. Não tinha nem começado. Iria, olha que Nossa, nem interessante. começou. Olha, é Tipo, interessante. você vê a diferença. Ver uma coisa conhecida ali. Uma palavra conhecida. Então. Né? Tem uma situação muito importante no caso deles, é que assim, eles já teriam o perfil para aplicar para o Express Entry, né? E o que falta? É o inglês. Como está faltando o inglês, eles ainda vão precisar caminhar um pouquinho mais para poder, então, aplicar. E Né? é uma situação muito única, né? Porque é muito difícil acontecer isso. Você já estar aqui, já tem um ano de experiência na sua área e não tem não tem ainda o inglês. inglês, Não tem né? ainda inglês. Se fosse ela a aplicar, eu confio que ela teria uma boa nota no IELTS. Eu sou apenas. Agora eu sou estudante. Sim, Então ele é tem mais chance. interessante ele muito entrar mais- como aplicante principal. Mas ele não está pronto com o inglês. Isso. Né? Eu não estou pronto. Mas Ainda. Mas vai estar. De qualquer forma, assim, vocês vieram com o inglês zerado, deu esse pavor pra vir. Mas, assim, é possível, né? Então, É assim, possível. vocês estão É vendo possível, esse é exemplo, possível, né? é Eu possível. recomendo, Isso. se você não tem o inglês, se você está com dificuldade. Essas meninas que estão me procurando no Face, Tá todo mundo. se você não tem o inglês ainda, é um problema, sim. Mas que a Contornável. Clarissa tem a solução. Olha só. Olha a solução aqui. É isso. Ela Olha o jabá, olha o jabá. Olha o jabá. Ela me indicou uma escola muito boa. O curso de inglês que eu fiz aqui foi intensivo. Não é fácil, dá uma vontade danada de desistir. Porque, tipo, você estudar inglês todo dia, o dia todo, que é o que você precisa quando você vai pro Pathway, né? Que é o curso que você vai depois para o college. Então, esse Pathway, você precisa que seja o dia todo, seja intensivo, né? Você vai para casa cheio de dever de casa. Cheio. Então, teve várias noites que eu fiquei até 2 horas Olha lutando com aquela ceia ali. E é só tentando inglês. fazer só inglês, Só né? isso. Então, Mas você sente, tipo, na pele que você tá melhorando. Algumas vezes ela veio aqui no escritório cabisbaixa, chateada, Vem aqui, dizendo, não "Clarissa, sei, não não consigo. Tá Não, difícil. vai lá, insiste. Você lembra que tinha uma professora que chamava de Pai Mei, né, do filme? Que era uma professora Pai Mei. muito rígida. Essa professora é o Pai Mei, ela é chinesa e ela é muito rígida. mas ela não tinha o visual do pai meio, não. Não, Graças a Deus. mas depois eu comecei a encarar ela como um desafio, tipo, se eu passar por ela, Nada me segura. nada me segura. E foi o que aconteceu. Então, depois que eu consegui, você se sente super bem, né? Passou desse Ai, estágio, né, no passei. jogo, né? Venceu o pai meio. Graças a Deus, passei, deu tudo certo. Eu cheguei aqui com o diploma, acho que você, Clarissa postou a foto lá, cheguei aqui com o diploma, comemorar. Depois que terminou o curso, eu senti um vazio, assim, porque faltava um vazio. mês, um vazio existencial. Tipo, o que eu vou fazer agora? Eu preciso do meu curso de volta. Preciso estudar. Tem muita gente local. que assistiu o Canadá Diário junto comigo. E agora tá me vendo aqui. Como eu disse, acho que eu falei isso em algum momento para meus amigos em Salvador, quando eu chegasse aqui, que eu fosse falar no Canadá Diário, eu ia mandar um beijo pra minha mãe e pro meu pai e pra você. A Xuxa. É assim, Cláudia, senta lá, você vai pra lá. Aham, Cláudia, senta lá. Muito A bacana. gente acha muito legal ouvir histórias que dão certo, assim, né? De gente que veio, fez o caminho certo, tomou a decisão certa lá, tá fazendo o caminho certo e tá vendo tudo, né?
fluir tudo numa acontecendo. boa. Nada é Isso aí. fácil, né, em lugar É. nenhum do mundo, mas né, se você, aqui principalmente, se você faz as coisas direitinho, segue a linha certinho, né, tudo tende a dar, tudo tende a dar certo. É. A gente quer agradecer a presença de vocês, a participação, foi muito legal ouvir A as gente que histórias. agradece, Prazer chamou a imenso gente estar aqui. A história do avião. Sensacional. Foi E eles muito vão legal, voltar, viu? né? Vocês viram que eles falam muito bem, então assim, eles vão voltar aqui Eu para falar sobre voltarei. outros assuntos. Sensacional. Voltarei. Inclusive, quase não me deu trabalho de edição desse vídeo aqui. Não beleza? Falar inglês, né? I'll be back. Olha só. Viu? É isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, deem um joinha, compartilhem com os amigos. Adicione os favoritos, comentem, divulguem, se inscrevam no nosso canal. Valeu e até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.